Bom dia, galerinha da Turma do Nino. Hoje eu vim falar com vocês de um assunto muito sério e muito importante para todo mundo, que é crise hídrica. É um assunto que a gente está vendo falar em todos os lugares. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Inglaterra, em toda a Europa, na América do Norte. Eu vim explicar para vocês o que é essa crise hídrica, quais são as causas e como nós, como indivíduos, como um grupo social que se interessa por isso, né? Que todos somos uma bolha em prol da natureza, né? Em prol dos bichinhos, das plantas. Como que a gente pode fazer para diminuir esses danos, né? Como que a gente pode fazer para a longo prazo conseguir combater isso? Então, primeiro, o que é a crise hídrica? Como o nome já diz, é um problema relacionado à água. A gente está tendo chuvas muito abaixo do que era esperado. Por quê? A gente está consumindo mais do que a natureza tem. Então, quanto mais a gente consome, menos a natureza tem para repor. Então, assim, aí você fala assim, nossa, as pessoas estão gastando tanta água assim, tomando banho, escovando o dente, bebendo muita água e tal. Sim, mas esse não é o único motivo. A gente pode fazer na nossa casa que sempre a gente vê no jornal. Hora de escovar o dente, molha a escova, fecha a torneira, escova o dente. Hora de tomar banho, se molha, se saboa com a água desligada, depois tira o sabão. Sempre fazer o consumo consciente de água na cozinha, nunca colocar mais, nunca deixar a torneira ligada enquanto você lava a sua louça, né? O que eu faço aqui? Eu costumo ensaboar a louça antes de lavar ela, antes de jogar água, para não economizar, ao invés de ficar com a torneira sempre aberta, né? Porém, isso é uma mínima parte do problema, porque se você for ler, isso é uma coisa fácil de se encontrar na internet. O Brasil, a gente consome muita água em alguns outros meios que não o que a gente costuma falar que é dentro de casa. E é sempre relacionado, a maioria das vezes, com agronegócio. Então, a agropecuária, que é bois, vacas, ovelhas, tudo isso relacionado ao animal, os bichinhos consomem muita água. Só que como essa criação de gado é construída em escala global, né? Porque a maioria das carnes que a gente produz no Brasil são exportadas principalmente para a China, a gente fica só com o restinho. Eles, além de desmatar tudo, eles consomem muita água. E além disso, a soja, que hoje em dia é uma das coisas que o Brasil mais exporta para fora também. Então a gente está gastando a nossa água, está desmatando a nossa natureza para gerar dinheiro para alguns poucos no Brasil. E essa comida vai sempre para fora, a gente fica com o resto. Inclusive é por isso que a gente tem muito problema de gente passando fome. Então a gente tem que estar sempre muito ciente, que é um assunto que eu sempre venho repetindo aqui, já deve estar chato para vocês, mas consciência do que você está comendo, né? O consumo consciente. A gente tem que estar sempre pesquisando de onde vem a carne que a gente está comprando, onde vem o nosso brócolis, nosso espinafre, para saber se essa galera tem consciência do meio ambiente, né? Não estão só pensando em gerar lucro para si mesmo, mas sim uma coisa mais natural, uma coisa mais eficiente, né? Outro problema que a gente tem também, a gente sempre que fala de água, a gente pensa em casa, algumas pessoas pensam no agronegócio, só que a produção, por exemplo, de plástico, detergente, sabão, vidro, tudo isso leva muita água. As indústrias, no geral, elas consomem muita água. Então o agronegócio, junto com as indústrias, consome 98% da água, que a gente está tendo esse problema no Brasil. E qual que é, além desse consumo exagerado, né, desse negócio, o problema é que a maioria delas estão concentradas no Sudeste e no Centro-Oeste, que são os lugares que mais abastecem pessoas no Brasil de água, por conta das suas fontes naturais. O Centro-Oeste é muito rico nisso, nos Planaltos lá. Eles são a fonte das águas do Brasil, né? Então a gente tem que ter muita consciência quanto a isso e cobrar dos nossos governantes. Aproveitar que a eleição está chegando aí, você estuda direito seus candidatos, não vai votar em qualquer um, porque você tem que saber se ele está se importando com as causas que você defende, que no meu caso são principalmente a causa ambiental e das crianças. Então a gente tem que estar sempre vendo se esse cara ele tem alguma proposta relacionada ao meio ambiente, relacionada às águas, relacionada ao ar, entendeu? Então assim, isso é o que a gente pode fazer. Economizar água em casa, que é uma coisa que já dá pra gente fazer. Estudar o que a gente está consumindo, de onde que vem isso, quais são os produtores e principalmente cobrar dos nossos governadores, dos nossos políticos. Eu sei que é um assunto
que parece chato, porque essa é a intenção de quem está lá em cima, que pareça chato para que a gente não interfira no trabalho deles, mas a gente tem que estar presente nisso também, gente. Então a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás de, além do candidato, o partido dele, quem está com ele, os vices, os secretários. Então a gente tem que estar sempre atrás disso e cobrando. Não importa se foi o cara que você votou ou o cara que você não votou, você tem que estar sempre cobrando, porque ele foi eleito para te representar, mesmo que você não tenha votado nele ou não tenha votado em ninguém. Ele está lá para te representar. Então faz parte do seu serviço como cidadão cobrar essas pessoas para que imponham impostos nessas empresas, imponham qualidade, controlar o que essa empresa faz, como que ela gasta, como que o agronegócio se expande na Amazônia, como que a soja se expande. Então assim, temos que cobrar, e isso é o que a gente pode fazer. Diminuir o consumo de água, fazer um consumo mais consciente e cobrar os políticos, que eles que vão ter a força para isso, eles que vão ter o poder para isso. E se a população estiver a favor da natureza, os políticos vão estar a favor da natureza. Então esse é o recadinho de hoje. Vamos estudar do que a gente está comprando, vamos diminuir o consumo em casa e principalmente cobrar dos nossos governadores, que são as pessoas que estão no poder para ajudar. E se tudo der certo, dia 2, todo mundo já sabe, né? Beijão do biólogo Raul e até o próximo vídeo.